importante retomarmos tudo que aprendemos. Portanto, faça comigo a página 98 e 99 do nosso livro. Na questão 1, ele fala assim, ó, entre os elementos descritos nas fichas, escreva quais dão ideia de A, ponto, B, reta e C, plano. Então, na frente de cada um desses elementos aí, eu vou colocar o A, o B e o C de acordo com a correspondência aí de ponto, reta ou plano, tá? A superfície de uma parede, ela dá a ideia de um plano. Por isso, então, C aqui na frente. Bom, a cabeça de um alfinete dá a ideia de um pontinho, né? De um ponto. Então, A. Superfície de um quadro de giz. Também dá a ideia de um plano, né? Um quadro de giz é mais ou menos assim, né? Ó, ideia de plano. Encontro de duas paredes. Então, encontro de duas paredes é reta, né? Tem uma parede aqui, uma outra aqui. Então, o encontro aqui delas, ó, reta, tá bom? Bem, a superfície de uma piscina, também plano. Uma corda esticada, reta. Um pingo de tinta em uma folha de papel, um ponto, né? A superfície do tampo de uma mesa, um plano. Bom, na questão 2, ele já fala assim, ó, observe o bloco retangular e a planificação de sua superfície. As faces visíveis estão numeradas de 1 a 3. Quais são as faces opostas às faces visíveis quando o bloco retangular está montado? Então, note que nós temos aqui a face 1, certo? Tá aqui ela em cima também. Esse bloco montadinho, o A tá ali no fundo, né? Tá na parte meio que tá apoiada aqui. Vamos colocar aqui, ó. Tem um apoio aqui, né? Então, o A é oposto à face 2. Então, por isso que eu vou anotar aqui, ó. 2 e o A são opostos. Aí, o B, então, o 2 e o A são opostos, o 1 e o B, ó, também são opostos. O B tá no fundo aí, né? Então, 1 e B são opostos. E claro que a gente tem as duas bases, né? Nesse prisma, então, o 3 e o C também são faces opostas. Eu vou dar um zoom na 3 que eu acho que facilita pra gente. Daí ela fala: associe os objetos aos sólidos geométricos que eles lembram. Então, eu vou associar o cubo ao cubo, ó. O cone aqui do B ao cone. Nós temos a bolinha associada aí ao círculo. Uma lata aí de leite condensado, né? Uma lata, enfim, associado então ao cilindro. O museu, então, associado à pirâmide. Então, tá aí as associações. Na 4, ele pede para a gente desenhar a planificação da superfície de cada figura geométrica abaixo. Então, iniciando aí pelo cubo, nós temos muitas planificações, né? Como a gente viu. Eu vou colocar uma delas aqui, tá? Então, ó, ficou meio torto, mas dá para vocês notarem, né? Já desse prisma triangular aí, a planificação dele, então, tem 3 faces laterais, né? Vou anotar aqui, ó. 1, 2, 3 e tem as bases. Então, 1, 2 bases. Essa seria a planificação dele. Na questão 5, ele fala assim: o prisma pentagonal pode ser representado por qual das figuras abaixo? A gente vai lembrar que esse nome, prisma pentagonal, né? Prisma heptagonal, né? Esse nome aí se refere à base. Então, a base tem que ter 5 lados no caso de um prisma pentagonal, tudo bem?
No primeiro, nós podemos identificar facilmente que não é ele, porque a base só tem 3 lados, né? É um triângulo. Então, é um prisma triangular, né? Ó, no segundo, aqui no item B, quando a gente conta lá a base, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não é ele. No C também não, né? Um círculo. No E também não. Olha lá, ó, 1, 2, 3, 4. Então, só resta aí o item D. Conferindo aí com vocês, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Bom, pessoal, na questão de número 6, ele fala qual é o número de faces laterais de uma pirâmide que possui 100 vértices. É importante a gente lembrar de excluir apenas um vértice, que é o chamado vértice da pirâmide. No caso aqui da 5, eu vou até demonstrar para vocês qual é esse vértice, né, que eu tô falando aí. Então, no item B, nós temos uma pirâmide e a gente só exclui o vértice da pirâmide, que é esse daqui, tudo bem? Então, na 6, nós vamos pegar 100 menos 1, ou seja, 99, tá? Aí, na questão 7, ele pede para a gente observar a reta R, que tá aí a reta R, e ele pede para responder as perguntas, né? No item A, ele fala quais semirretas de origem no ponto B podemos obter. Então, a gente pode ter a origem no B passando por C, né? Então, a semirreta BC. E também podemos ter origem no B e passando por A. Então, semirreta BA. São os dois casos aí. Bom, no item B, ele pergunta quantos segmentos de retas estão definidos pelos pontos A, B e C. Quais são? Então, eu vou citar primeiro quais são e depois a gente conta, né, quantos são. Nós temos o segmento AB, temos também o segmento BC e, por fim, temos o segmento AC. Então, respondendo a pergunta, ele pergunta quantos são, então, são 3. AB, BC e AC.